Então, hoje vamos trabalhar a dialética do desejo. A dialética do desejo. Basicamente, vou tentar colocar a ideia do que, como Lacan trabalha, o desejo do homem é o desejo do outro, e a passagem do sujeito do enunciado ao sujeito da enunciação, ou do primeiro andar ao segundo andar do grafo, sim? A partir da interrogação, né, a pergunta pelo desejo do outro, que Lacan trabalha, o que finalmente nos vai conduzir à fantasia, né, como os passos prévios que a gente diz para chegar à fantasia, sim? Então, no capítulo 7 do Seminário 6, página 129, Lacan volta a dizer, de outra maneira, uma coisa que já hemos trabalhado: o sintoma não é simplesmente o legado dessa espécie de subtração, suspensão, que se chama frustração, ou seja, de certa relação com o real. No sintoma, há outra coisa, uma dialética infinitamente mais complexa que se chama desejo. Sim, então, o que a gente já sabe, para Lacan, o sintoma que a psicanálise trabalha, eu não sei se é a única definição de sintoma, mas pelo menos aqui o nosso campo recorta, não é uma frustração, não é uma realidade traumática, mais ou menos frustrante, uma relação com o real, senão que o sintoma se suporta numa coisa muito mais complexa, que é uma dialética que se chama desejo. Eu queria salientar que ele diz, é uma dialética que se chama desejo. O ênfase da frase está em dialética, e depois o desejo. Então, o que também a gente pode pensar é que é dialética. Aí é meio que é grande o universo, porque dialética é um termo que vem da antiga Grécia até o século XIX, século XX. Então você aí tem Heráclito, tem Zenão de Eleia, Aristóteles, Platão, Kant, Hegel, Marx, o mundo. Para recortar esse mundo imenso e um tanto agorafóbico, a gente pode dizer que, sobretudo, Lacan trabalha Heráclito, né, muito, mas quando fala de dialética, ou pelo menos quando associa a dialética ao desejo, ele tem 3 momentos. O primeiro momento, que é mais hegeliano, trabalha a dialética a partir de Hegel, trabalha o que Platão fala um pouco sobre a dialética, sobretudo mais a questão do amor, isso no Seminário 8 de Lacan, e mais na frente um pouco mais Marx. Então tem essas referências. Hoje, basicamente, para o Seminário 6 está suportado, apoiado em Hegel. Então, antes de entrar no específico de Hegel, o geral da dialética. O que é dialética? Se vocês procuram, basicamente vão encontrar uma forma de debater, de argumentar, de trazer ideias, que geralmente são ideias contrapostas, tese, antítese, síntese, universal e particular, que tem por finalidade ir em busca da verdade. Então, não sei o que Lacan quer dizer. Bem, a princípio pode querer dizer que isso que há de mais complexo que uma mera frustração no desejo é uma dialética, é uma forma de ideias contrapostas que podem incluir universais e singulares e que tem a ver com a verdade. Interessante, porque já coloca o desejo no campo da verdade e não no campo, como a gente já viu,
do impulso, ou da satisfação, né? E isso é coerente, não sei se você repara, mas nós conseguimos fazer uma primeira divisão quando Lacan colocava que a psicanálise é mais um tratamento que uma terapêutica, e trouxemos a ideia de que tratamento, uma das acepções de tratamento é discutir, debater, discorrer ideias. Bem, parece coerente que se o sintoma é uma dialética que tem argumentos contrapostos, você tratar isso em um contexto, um dispositivo de tratamento, discussão, debate de ideias. Então, acho que essa é outra possibilidade de pensar que aquela leitura que fizemos era pelo menos coerente e válida em relação ao que Lacan propôs. Então, um pouco repassando para o que a gente viu a vez passada e introduziu o tema. Na página 23 do seminário 6, sempre, Lacan disse: na primeira etapa, o que a cadeia do discurso articula como existindo para além do sujeito impõe a este sua forma, queira ele ou não. Há nisso, pode-se dizer, uma apreensão inocente da forma linguageira por parte do sujeito. Sim? Me parece que compadre Washington tem que pagar direitos de autoria a Lacan, né? Inocente, né? Isso é uma apreensão inocente. Não é inconsciente. Lacan distingue entre inocente e inconsciente. Isso que geralmente se diz no cotidiano: desculpa, fui inconsciente, não me dei conta disso, não queria fazer isso. O máximo é inocente. Inconsciente, ainda não. Nós trabalhamos essa frase, quer dizer, na primeira etapa, está Lacan dizendo, no primeiro andar do gráfico, nessa aqui, sim? Primeiro andar, ou aqui, no gráfico, nessa primeira parte, de Lacan, a linguagem impõe ao sujeito, queira ou não, sua forma. Quer dizer, a linguagem preexiste, o que a gente sempre diz, a linguagem preexiste, e nós trabalhamos isso a vez passada como a captura do sujeito, né, na linguagem. Fica capturado na lei da subjetividade, a dependência fundamental do sujeito, entra o sujeito na linguagem como sujeito da enunciação, como determinação, como identificação no discurso. Sim? São todos esses discursos que nós ouvimos que falam. Trabalhamos com o sujeito da enunciação. Se vocês querem exemplos intuitivos, cotidianos, os psicanalistas são pessoas que geralmente te atendem 30 minutos, não falam nada e te cobram caro. Bom, é uma frase. O sujeito denunciado, os psicanalistas. Se identifica um ser, uma maneira de ser, um jeito de ser psicanalista, com um discurso. Os jovens não querem nada, não estão nem aí para nada. Só querem jogar na play e não se interessam por nada. Mas é um discurso bem... Os políticos roubam. São um discurso. É um sujeito aí e há uma determinação. Um jeito de ser, uma maneira de ser onde você se identifica. Eu sou homem. Eu sou mulher. Eu sou trans. Há um sujeito de enunciação que você tem que entrar. Lacan, nós trabalhamos esse exemplo com Lacan a partir da forma, da apreensão da forma inocente, com o exemplo dos irmãos. Eu tenho 3 irmãos, Agostinho, Florência e eu. Uma apreensão inocente, não, alguma coisa não está batendo. Eu tenho 3 irmãos, estou falando da terceira pessoa, né? Bem, esse é o exemplo que Lacan dá como apreensão inocente. A linguagem te captura aí como eu tenho 3 irmãos e estou capturado. Quem que fala, então? Não sei se é um engano. Ele trabalha mais com... A gente poderia pensar se é um engano. Mas se pelo menos é a via da determinação.
Parece que alguém fala. Você entende? Quando eu digo, eu tenho 3 irmãos, Florência, Agostinho e eu. Quem é esse eu? Bem, parece que há uma determinação que a máquina da linguagem fala, se fala. Nós falamos que isso tem os efeitos de, além de captura, a perda do objeto da necessidade e a perda da identidade. Já não é mais um sujeito idêntico em si mesmo, um ser idêntico em si mesmo, a partir de que você entra nessa cadeia discursiva. Sim? Na mesma página, Lacan disse, mas além dessa articulação, se produzirá algo distinto que se funda nessa experiência da linguagem, a saber, a apreensão do outro como tal, do outro da linguagem como tal, por parte do sujeito. É aqui o que nos faz passar a segunda etapa do esquema, o segundo andar do grafo. Então, o que a gente também trabalhou com o sujeito da enunciação, a passagem de, primeiro, para falar tenho que entrar na linguagem, então eu sou falado. Alguém se fala de mim, né? Aí, intuitivamente, a mãe falando do neném. Você, menino, é um menino, ai que bonitinho que é, ai que impossível, ai que não sei o quê. Alguém fala de você. Lacan disse, essa é a entrada na linguagem. Você paga com teu ser, alguma coisa de você se perde porque você já é falado. Ah, você é baiano. Esse baiano bonitinho, pronto. Então já não é norte-americano. Já tem toda uma formatação. Quer dizer, mas também se fala. O sujeito no momento tem que falar. E aí diz, aprende o outro. Agora é o menino, o sujeito que aprende a linguagem. E fala. Então, o exemplo que Lacan trouxe somos 3 irmãos. O exemplo que trouxe dessa apreensão do sujeito. Somos 3 irmãos. Florência, Agostinho e eu. E aí ninguém fica chocado com a frase. Ah, tá falando certo. Né? Os jogadores de futebol falam muito em terceira pessoa, ficam meio... Porque Neymar fez um gol, está falando ele. Bem, o sujeito aprende a linguagem. É um sujeito da enunciação. Não sei se você percebe, mas essa lógica de Lacan, que é apoiada totalmente na língua, na linguagem, sim? na estrutura da linguagem, na ciência social mais importante, mais rigorosa que se considera, dá uma saída, ou pelo menos apresenta uma dialética entre enunciado e enunciação, ao que é um problema para nós e para todas as ciências sociais, que é a determinação e a liberdade, a agência e a estrutura. O grande problema da ciência nós somos determinados por todos a infraestrutura, a macroestrutura, a mídia nos diz o que devemos, né? Determinação. Mas cadê a agência? Cadê? A agência é um termo das ciências sociais. Cadê o sujeito? Mas sim, tá bem, te determina, mas como é que você que faz com isso? Né? Como você recebe, o que você faz, onde está a sua liberdade para mexer com isso? Sim, tá bem, te determinou, mas você teve uma vida muito dura, mas a discussão, por isso depois tem um exemplo de José Maia, se você queria trabalhar, mas a discussão era essa, era como interpretar, mas era como interpretar isso. Eu sou um produto do machismo da minha época, e a crítica que se fez cadê você que não se responsabilizou? Porque isso é sua culpa. Você está se desculpando numa cultura, numa determinação. E cadê você? Tua liberdade para escolher. É super interessante. Isso também na clínica aparece o tempo todo. E que geralmente nós trabalhamos, a meu ver, muito mal com a noção horrorosa de responsabilidade subjetiva.
Mas bem, enunciado e enunciação, pensando nos dois andares do grafo, permite pensar essas questões. Se você quer, até a última encontro, a gente pode trabalhar tecnicamente isso. Hoje, no final, uma oficina de interpretação do enunciado. Poderia ser interessante. Agora, o interessante que nos introduz, é um pouco que a gente já falou a vez passada, de algum outro jeito. O interessante onde nos introduz é como se faz essa passagem. Você se lembra que eu trouxe o teste de Binet para mostrar que era um teste de inteligência do psicólogo, que era Binet, que era um dos itens, das matérias, era justamente o sujeito denunciado e denunciação, a questão dos 3 irmãos. Então, aí está medindo cognição, cognitivo, mas ele já disse, isso está, para Binet, está totalmente suportado na afetividade, não o que depois se fez dos textos. Então, como se passa de um lugar ao outro, do sujeito denunciado à denunciação, ou seja, da determinação máxima da demanda do sujeito do enunciado. Super interessante como Lacan... Sujeito da enunciação. Obrigado. É super interessante como Lacan disse. Página 24. Está tudo junto. Pode ver, 23, 24, você lê essas 2 páginas, já entendeu alguma coisa. Diz, se essa experiência do desejo do outro é essencial, antes de continuar, eu gostaria de que vocês reparem na utilização de Lacan da palavra experiência. Se essa experiência do desejo, antes disse a experiência da linguagem, nós temos muito associado a experiência a real, experiência, a vivência, cotidiano, né? Experimentei o carnaval, quer dizer, fui no meio da pipoca, do chiclete, né? É isso. Bem corpo suado, se você consegue receber um murro, né? Ainda melhor, porque experimentou mais. Você não foi na... Experiência. Não? Lacan utiliza isso e diz experiência do desejo. Dá esse valor. Diz então, se essa experiência do desejo do outro é essencial, é porque permite ao sujeito realizar esse para-além da articulação linguageira em torno da qual gira isto. É o outro que fará com que um significante ou outro esteja ou não na presença da fala. Com efeito, até então, a bateria dos significantes, entre os quais podia ser feita uma escolha, estava ali, mas apenas em si. Agora, é na experiência que essa escolha se mostra comunicativa na medida em que está ao alcance do outro fazer com que um ou outro dos significantes ali esteja. Para essa passagem, para falar, em vez de eu tenho 3 irmãos, somos 3 irmãos, sim, tudo isso que a gente vem vendo, é essencial a experiência do desejo do outro. Quando você lê Lacan, uma dica importante que não sempre se aplica, mas que é uma regra que funciona bem, quando Lacan coloca um A maiúsculo só, geralmente está se falando o outro como estrutura, a linguagem, a estrutura da linguagem. Quando ele coloca outro, escreve O maiúsculo, o DRO, outro, geralmente se refere a encarnação dessa estrutura da linguagem para algum sujeito humano. Quer dizer, a mãe, como a gente falou, a mãe prenha da linguagem, uma mãe que fala, não é uma fêmea que cuida dos cachorros. É uma mãe que fala, que tem um filho, tem um monte de significantes. Sim, é um sujeito atravessado por linguagem, já é um outro. Sim? Aqui Lacan, embora coloque outro, isso é uma chave de leitura que não sempre se aplica, mas pelo menos você está falando de quê? Ele aí está colocando muito a estrutura. Então, se lembra que a fantasia que a gente vai buscar é
articulação estrutural do desejo da fantasia. E como aparece esse desejo na estrutura? Depois a gente imaginaria isso e vê exemplos nas interações cotidianas, mas na estrutura Lacan diz: esse desejo se apresenta para o sujeito a partir de uma escolha. Quer dizer que, num momento, tinha um monte de significantes, e esse momento, essa passagem está representada aqui. Esse é outro, na linguagem, a bateria de significantes, todos os significantes, o português inteiro aqui. Agora, nessa demanda, você faz, a gente trabalhou esse primeiro piso como a diacronia. Então, na diacronia você não consegue dizer todos os significantes do português, todas essas palavras. Não consegue dizer todos os significantes do seu inconsciente. Tem que colocar em sequência alguns. Para colocar em sequência, nós já falamos também que tem uma antecipação e uma retroação que dá significação, mas hoje não vou entrar nisso. Mas para colocar nessa sequência, você tem que escolher algum desses significantes. Por que você se chama Felipe e não Filipa? Ah, porque sou mulher homem. Não, simplesmente. Hoje já não. Porque você me disse essa palavra e não outra? Sim? Então, em algum momento, isso se faz uma experiência. Você dá conta que alguém escolhe isso, e que não é porque se fala assim, é que alguém escolhe. Na política militante contra a mídia hegemônica, se fala muito isso. Por que escolhe falar 250 mil horas de Lula e não tanto de outro? Ou agora o contrário, por que se fala 75 mil horas? Qual é essas escolhas? Ah, não, porque a gente só conta a realidade. A gente não tem um desejo. Aí não se fala de desejo, se fala basicamente ou negócios ou questões ideológicas. Mas aí há um desejo que se fala uma coisa, é uma escolha. Você entende? O exemplo que eu sempre coloco aqui na Bahia é: oi, bonito. Tudo bem, bonito? Como vai? Por que bonito? A gente não pergunta. Tudo bem. Oi, você? Bem. Beleza. Agora a gente pode se perguntar, se interrogar e fazer: por que bonito? Se interroga, aquela interrogação da pergunta, no grafo 3. Sim, parte daqui. A demanda e interroga um significante do outro. Por que me disse bonito e não outra coisa? Lindo, maravilhoso, gênio, idiota, sei lá. Ou simplesmente o nome. Então você detecta que teve uma escolha. Há um desejo aí. Sim? Sim. E aí, talvez, isso surja, tem algum significado, foi experienciada essa palavra. Exatamente. Nós nos perguntamos, a princípio, porque há um desejo que dizer, veja que um desejo aí não está como sentido positivo, eu desejo tal coisa, senão basicamente como uma escolha, uma alternativa. Que a partir de que se faz essa pergunta, você passa para um segundo andar que é, poderia ter escolhido outra coisa. E isso pode significar outra coisa. Eu posso pensar que eu tenho a sorte que essa pessoa goste de mim, que me ache bonito. Bom, eu posso pensar que se esqueceu o nome. São opostos. E aí é o que é que isso tem a ver comigo. Exatamente. Bem, aí vem a outra questão. Vou chegar nessa. Então, dito isso, estruturalmente, essa passagem central, o desejo do outro. Página 26, Lacan disse: é nesse intervalo, nessa ânsia que se situa a experiência do desejo. Esse intervalo, estão vendo qual é? Porque aqui não... Bom, dá para ver. Nesse intervalo, isso aqui tem 2 andares. Entre o primeiro andar e o segundo andar, nesse intervalo, entre o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado, sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação, nesse intervalo, se situa a experiência do desejo. Depois aqui, fantasia, que vai localizar também. Desejo, fantasia. Nesse intervalo, é aqui, entre um e outro.
a partir do desejo do outro, experienciar o desejo do outro. Então, nesse intervalo, nessa ânsia, que se situa a experiência do desejo. Ela é inicialmente aprendida como sendo a do desejo do outro. E é dentro dela que o sujeito tem que situar seu próprio desejo, o qual não pode situar-se em outro espaço que não esse. Sim? Sim? Então, que é nessa experiência que o sujeito tem que situar o desejo. E não pode situá-lo fora. Então, é interessante porque já começa a dizer, bem, se vocês pensam, tem que situar o desejo dentro de algum outro. Não pode, eu faço o que eu quero. Eu não ligo, não. Eu vou buscar meu desejo fora daqui. Porque meu desejo não está em outro lugar. Profundo do meu ser. Então, eu vou para me encontrar, me achar. Fazer um retiro, e aí vou encontrar o que eu desejo. Os outros me atrapalham. Lacan disse, bem, Lacan está dizendo o contrário. Tem que situar o outro. E a primeira experiência é o desejo do outro. Agora, na página 829, mais do texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, texto que já trabalhamos um pouquinho, diz assim, é uma frase grande, né? Então vou fracionar 829. Eu vou fracionar a frase, mas vou trabalhar em duas partes, para não ser tão pesado. Mas acrescentando também que o desejo do homem é o desejo do outro, sim? Aquela frase que nós vamos trabalhar. Você entende? Então, a primeira experiência é o desejo do outro, é aquele que me permite fazer essa passagem. Eu tenho que situar meu desejo como sujeito dentro do outro. Ainda não chegamos aí, mas dentro do outro. Então diz, mas acrescentando também que o desejo do homem é o desejo do outro, onde o D, onde o D fornece a determinação chamada pelos gramáticos de subjetiva, ou seja, é como outro que ele deseja, o que dá a verdadeira dimensão da paixão humana. Sim? Então, a formulação, o desejo, o axioma. O desejo do homem é o desejo do outro, e isso tem que ser interpretado, disse Lacan, como, gramaticalmente, como uma preposição subjetiva. Essa preposição, o de, o desejo do outro, esse do, tem que ser interpretado subjetivamente. Porque também pode ser interpretado objetivamente. Se eu interpreto objetivamente o desejo do homem, o desejo do outro, então quer dizer que meu desejo, eu sou o homem, meu desejo é o desejo do outro. O que o outro quer seria meu desejo. Sim? Mais ou menos o que o marketing quer para mim, esse seria meu desejo. Sim? O desejo da minha mãe. Minha mãe quer tal coisa, meu pai. Esse é o desejo do outro, então esse é meu desejo. Se isso se fosse objetivo. Como disse aqui, Lacan disse, vamos ler o subjetivo. Por isso é um problema, porque em algum momento da obra, para trabalhar determinados problemas, Lacan disse há que ler subjetivamente. É aqui. E tem uma consequência. Outros dizem que temos que ler objetivamente. E a pergunta é, como, quando? Bem, a princípio eu disse que aqui, nessa parte que ele está desenvolvendo na subversão do sujeito, disse, vamos ler subjetivamente. Isso quer dizer que o sujeito, o homem, deseja como outro. Que deseja como outro, você fica assim, o que quer dizer? É as fantasias sexuais. Vamos pensar intuitivamente. Aqui está falando de estrutura. Intuitivamente, apenas vamos pensar, não porque seja correto pensar intuitivamente. Está super errado pensar intuitivamente nessas dimensões. Mas pelo menos para não rejeitar o que é tão terrível de pensar. Desejamos como outros. Mas ninguém chega de noite e veste uma fantasia, ou de manhã, sei lá, e veste uma fantasia no carnaval da Bahia. Vão tudo fantasiado, vão como outros. Né? Nas feiras, que estão mais empolgados, geralmente, agora sim, não se sentem outros,
Você diz, agora sou eu mesmo, mas são outros. O cara é chato pra valer, mas é diferente, é legal. Se encontrar ele lá na Praia do Forte, um cara legal. Agora, trabalhando, saco. Outros. Desejamos como outros. E aqui, como eu sei que temos uma galera grande estudando Spinoza, eu gostaria que me ajudem. E acho que é uma indicação interessante para pensar, porque diz, nessa dimensão subjetiva, Lacan diz, é o que dá a verdadeira dimensão da paixão humana. Eu acredito que não é uma leitura que eu possa estar muito certo, muito firme, mas me dá a impressão de que essa paixão humana não é o que a gente fala de paixão. Acho que é uma referência a Spinoza, e porque Spinoza trabalha a paixão com o desejo e essas interações. Acho que é super legal. Eu não tenho visto muitos trabalhos psicanalíticos se debruçando com isso, talvez tenha, eu não fiz uma leitura, mas eu acho que vale a pena pensar essa paixão humana, que desejamos como outro. E se vocês pensam, é fundamental, o que Lacan está dizendo vai contra isso é contra toda a nossa pensamento, nosso senso comum da modernidade, que é eu desejo, o que eu desejo, tenho que ser eu para desejar. Não. Se você deseja como outro, a oposição, essa é outra chave de leitura que eu uso muito, sistemas de oposições, para poder entender o que você está dizendo. Se deseja como outro, não deseja como eu. Ainda mais quando Lacan disse o inconsciente é o discurso do outro. E Freud disse o inconsciente é a outra cena. E nós sabemos que o desejo é inconsciente. Bom, então, se deseja como outro, ele disse, a princípio, não se deseja como eu. Não sei porquê, então, todos os psicólogos, psicanalistas, perguntamos às pessoas, mas que é o que você mesmo deseja? Aí. Então, eu acho que é uma referência muito forte. Aí teríamos que ver, acho que ganha muito com a leitura de Spinoza, essa frase, e pensar essas questões. Então, a estrutura que Lacan está apresentando do desejo, lido como subjetivamente, é desejo como outro, se deseja, não eu desejo. Eu desejo seria inválido, não poderia eu desejar. Sim, se deseja, outro deseja. Não estaria o eu. Sim, se deseja como outro. Talvez eu, Florença. Sim, é nessa linha que ele... Exatamente. Então, a vez passada trabalhamos um pouco causa do desejo muito por alto, causa do desejo e objeto transicional. Eu lhe comentava que há uma armadilha, mas que é interessante de todas maneiras pensar, que a condição, Lacan dizia, o objeto do desejo, aquele que era um resíduo, um resto do atravessamento pela demanda, era uma condição absoluta, se tornava uma condição absoluta que permitia sair da demanda de amor, da incondicionalidade da demanda. Dizemos, nesse primeiro andar se estabelece a incondicionalidade da demanda, que era, a partir que entrei na linguagem, na cadeia de significante, na demanda, o outro, mamãe, eu quero a chupeta, né? Tua necessidade foi embora. E você entra na cadeia significante com essa forma da linguagem, que você vai pedir um pouco o que há. É interessante ver um neurótico obsessivo no restaurante. Né? Você distingue logo. Tá 5 horas vendo todo o cardápio. Peraí que eu quero ver. Todo o cardápio vai ler? Né? Para ver o que ele quer. Para ter certeza de pedir a coisa. Olha, geralmente para pagar pouco, bem, mas sim. Mas entra nessa formatação de dizer, não há uma necessidade que te tire disso. Então, as pessoas não vão sair contando que a vida é linda e te trazendo para carnaval, você vai sair de uma depressão. Não é que você vai vai voltar a comer depois de um jejum porque a fome apertou. Não vai voltar à tua casa depois de brigar com teu pai, com tua mãe, porque
a grana ficou curta. Não é por necessidade. Não, você, incondicional da demanda, até você não mudar, eu não volto. E pode ir até as últimas consequências. Para sair daí, o dessacimento dessa estrutura, Lacan é um objeto. Realmente, para sair da relação de omnipotência da mãe, o menino começa a ter algum objeto que é um objeto transicional e que então, em vez de chamar o tempo todo a mãe, começa a se divertir com o objeto. Mas agora o problema é que esse objeto tem que ser esse objeto. Não pode ser, pega outro carrinho, meu filho. É aquele vermelho. Ficou na casa da tia. É meia-noite. Vou lá em Itapuã. Eu quero esse carrinho. Tá certo. Bem, esse objeto, que agora, sim, é do desejo, não é da necessidade. Né? Você necessita esse carrinho para quê? Não é nada. Cria uma ficção que, primeiro que também você fica dependente desse objeto. A omnipotência, podemos dizer, do outro, o significante da mãe, passa para o objeto. Mas cria uma outra coisa que é super interessante, que é uma ficção, que vai em contra da estrutura que Lacan está dizendo que tem que ser o desejo, que é eu desejo. Eu quero esse carrinho. E outra vez se volta a estrutura que eu... Seria essa estrutura mestre, se vê aqui, esse desejo A. Eu, que é o discurso do amo, o discurso do mestre. Sim? Que é muito na linha de muitos tratamentos comuns. Qual é o objeto que você quer? Lacan diz, é menos inconsciente saber o objeto do teu desejo que saber onde você deseja. Porque você deseja como outro. A pergunta seria, e por que você deseja isso? Por que eu desejo? Sim, e por quê? Menos inconsciente. O objeto do desejo, pelo menos na fantasia, desde onde o sujeito deseja. Ele está dizendo... Onde está o desejo? Sim. Está colocando que a estrutura do desejo é um pouco mais complexa, que tem a ver a dialética com o outro, e que então não se pode resolver apenas com um desejo, que às vezes se confunde com um desejo decidido, de eu desejo tal objeto. Eu desejo ser psicanalista. Desde onde? É o que você não sabe. Isso seria mais um desejo. Mas eu vou chegar... Sim. Pode ser uma vertente do ideal do ego. Mas sim. Spinoza coloca um negócio que é assim, você sabe o que você quer, e você acha que isso é bom. Você não sabe por que você quer. Que essa é a pergunta, que posição? Por isso. Uma posição. Sim, claramente Spinoziano traz muito. Spinoza, por isso eu digo, a gente poderia ler muito as paixões para poder entender mais. Porque até Spinoza não tem essa dualidade, a paixão e a razão, né? Isso é interessante. Então, eu continuo um pouquinho mais e depois perguntar. Agora, também pode se interpretar, não está dizendo nesse parágrafo, mas eu acrescento que também se pode interpretar em sentido objetivo. O desejo do homem é o desejo do outro. E, por exemplo, se vocês pensam, lá no Seminário 6 tem sete aulas, eu não me lembro exatamente quais são, mas eu posso ver para você logo. Tem 7 aulas em que Lacan, no Seminário 6, trabalha o Hamlet, de Shakespeare. Da 13 a 19. Sim? Seminário 6. Trabalha Hamlet. 7? 6. 7 a 19. Da 13 a 19. A 13 a 19. Isso mesmo. Desse conjunto de aulas, ele propõe uma coisa que alguns psicanalistas ainda não se deram conta. Eu acho que vocês, se eu lhe perguntasse a vocês, que alguns daqui não estão tão dentro do discurso analítico, qual é a referência, qual é o complexo que determina o desejo do ser humano na neurose? Todo mundo disse Édipo, desejo
incestuoso, deitar com a mãe, casar com a mãe e matar o pai, né? É o complexo de Édipo que estabelece o desejo neurótico, a problemática do desejo neurótico. Lacan, nesses capítulos, vai trazer que o paradigma para entender o desejo neurótico é Hamlet. A tragédia não é mais antiga, no Édipo, a que melhor trabalha a tragédia moderna, do sujeito moderno, e a tragédia moderna é Hamlet. E é uma inversão super interessante, eu não vou poder percorrer tudo, mas a gente pode buscar, se alguém tem interesse, ler e Hamlet a gente retoma, porque basicamente Édipo não sabia quem eram os pais e quem era a mãe, e procura do desejo de se afastar desse desígnio, essa profecia funesta, vai em busca de se afastar e vai em busca dos seus verdadeiros pais, quer saber, né? O Édipo como querendo saber, e mata a Laio e a Iocasta, finalmente. Então, sem saber, realiza seu desejo edípico, que é uma profecia, que é uma sentença do oráculo. Delfos. Hamlet é tudo o contrário. E também porque eu já falei que o desejo tem a ver com a verdade, e aqui está claramente o saber em relação à verdade, que não é a mesma coisa, mas... E Hamlet é um cara que sabe e que não pode realizar seu desejo. O fantasma do pai se aparece e diz: olha, meu querido, eu fui morto por o filho da puta do teu tio, e tua mãe é meio uma vadia, que é um pouco mais complexo, mais poético que o que estou humildemente transmitindo, para ler Hamlet, que usou a comida do funeral no casamento, quer dizer, não esperou nada, né? Mas ele não pode realizar seu desejo, não pode matar. E como? Na cara você pergunta, e como que não mata? Tem todos os motivos para matar? O tio filho da puta, matou teu pai, tirou o reinado, está tentando tudo com tua mãe, e você não mata? E sabe? Bem, essa é a tragédia moderna e a melhor maneira de... E se você pensa nos seus neuróticos, eu sabia. Mas eu sabia que era isso. 15 anos de análise. Era isso, eu sabia. Esse indivíduo não fazia muito com isso. Ficava assim. É super interessante como ele trabalha, mas onde eu quero colocar aqui o objetivo, porque Lacan disse aí, todas as interpretações dos psicanalistas, vocês sabem que Hamlet foi um dos textos mais interpretado pela crítica literária, por psicanalistas, o que quer dizer, várias versões de Hamlet e tal. E o que Lacan disse os psicanalistas interpretam Hamlet com o complexo de Édipo. Dizem o quê? Hamlet não pode realizar o desejo porque está identificado ao pai, porque se ele matasse ao tio, estaria realizando o complexo de Édipo. Identificado ao tio. Sim, desculpa. Porque mataria ele ao tio, sim. Mataria o pai e ele poderia realizar o desejo de estar com a mãe. Então, para não fazer isso, porque essa cena fica duplicada para ele, está o tempo todo vacilando no seu desejo. Bem, essa é uma interpretação. Lacan diz, nada, diz, no texto de Hamlet permite interpretar assim. Ele está fazendo aquilo que muitas vezes se critica a psicanálise, uma viagem. Pega uma teoria e bota e te diz isso. Não tem nada a ver comigo. Aí você deseja a sua mãe. Não estou falando nada disso, doutor. Por que você me disse isso? Minha mãe é feia. Gosto dela. Não, mas você inconscientemente deseja. Bom, nada disso. O que está em jogo
em Hamlet é que tem que se interpretar, nesse caso, o desejo como objetivo. Quer dizer, não é desejo da mãe que está em jogo, senão é desejo... Não é desejo pela mãe, senão é desejo da mãe. E inverte o gosto. O grande problema de Hamlet é o desejo da mãe, que ele vai colocar como sendo uma pessoa, bem, com esse erotismo aí, que qualquer um pode vir que está bem, porque parece que entre o pai e o tio de Hamlet tinha uma diferença importante. Parece que o pai era um lord e o tio era um qualquer um. Então, como você vai se deitar com esse aí depois de ter saído? Bem, o desejo da mãe é o problema. Então se lê o contrário. Então não é um sujeito que quer matar. E aí é uma outra referência interessante, se vocês querem encontrar, que é o desejo da mãe e a demanda do pai. Que o pai é que, como fantasma, se aparece e disse, vai vingar minha morte. E aí também uma coisa muito interessante, duas coisas interessantes para destacar, assim como um rodapé, que, por um lado, Lacan ubica uma contradição onde se joga até que ponto eu posso contar com o outro. Você lembra a primeira pergunta da aula? Que garantia da verdade eu tenho desse outro? Isso está logo em Hamlet, porque o pai faz uma declaração sentida de que ele foi morto por Cláudio e que ele é uma vítima e que não sei o que dizer, mas está falando de lugar de uma enunciação que é um fantasma. E o fantasma, não, da enunciação, o lugar da fala do pai é do fantasma. E o fantasma disse o que, Lacan? É um cara que não passou logo para o céu. Quer dizer, alguma culpa no cartório deve ter. Né? Até doutrina espírita aqui. Né? Você dizer, se você não foi logo para mais além é porque alguma coisa ainda tem que resolver, não está bem. Como pode ser que esse pai, então, essa fala do pai cria a maior transtorno, a perturbação em Hamlet. Mas Hamlet não pode dizer, será que é certo, pai, tudo que você está me dizendo mesmo? Fica transtornado. Então, essa é uma questão interessante para ensinar. E a outra é que é um fantasma. Outra vez, onde o Lacan vai buscar experiência de linguagem. O traumático, o que está na dialética, não é com o real, não é com a realidade, não é com, meu pai, o pai de Hamlet não chega e disse como seus analisantes, meu pai me batia tanto aos 4 anos e a partir disso, ou ele não via, nunca me deu um presente de Natal. Então, experiência, os 4 anos te marcou. Lacan vai buscar uma fala de um fantasma, menos vivencial, que isso não é corpo. Um outro. Lacan vai dizer, é uma fala de um fantasma. A experiência de linguagem. Bem, a outra parte do assunto, a segunda parte da citação. Eis porque a pergunta do outro, que retorna para o sujeito do lugar de onde ele espera um oráculo, formulado por um Cheval, é a que melhor conduz ao caminho de seu próprio desejo. Caso ele ponha, graças à habilidade de um parceiro chamado psicanalista, a retomá-la, mesmo sem saber disso muito bem, no sentido de um que ele quer de mim. Eu vou devagar. Primeiro o que eu quero salientar é uma besteira, mas ele disse habilidade, graças à habilidade de um parceiro chamado psicanalista. Habilidade, savoir-faire, saber fazer, além de conhecer, tem que saber. Eu acho que está falando de transferência. Na transferência. A gente tem que conhecer como é a dialética do desejo, mas também depois tem que saber fazer. Né? Habilidade e parceiro. Gostei. Super diferente às análises idealizadas, onde o analista é uma espécie de entelequia que não... Parceiro. É o brother. É aquele que tem alguma coisa a ver no assunto, né? Que é semelhante, que é par. Não, porque isso é muito imaginário.
Bem, não sei. Lacan disse parceiro chamado psicanalista. Me fez questionar umas questões para pensar. Mas o que ele está trabalhando, então, é saber fazer com essa estrutura do desejo, que implica uma dialética a partir das perguntas do sujeito. Então, qual é essa pergunta? O chevoir, o que você quer? A partir de que chegamos à demanda, em algum momento se pergunta, há uma escolha. O que você quer? Por que você me disse isso? O que você deseja mais? Você está me achando que tudo sabe que vai estudar, que vai estudar, que vai estudar. O que você deseja? Pergunta, sei lá, chevoir, que espera o sujeito que volte como um oráculo, como Édipo. Você tem que fazer, vai matar, eu quero tal coisa. Mas, por estrutura, se inverte e aparece que eu quero. Essa pergunta pelo outro, mas o que eu quero? Às vezes, né? Não, mas e você quer o que quer? Mas esse já está como estrutura. Deixa chegar, deixa no final. E além disso, a outra inversão, que é, dizer, se tem a sorte de ser acompanhado por um psicanalista, o que você quer de mim? Então, a inversão é, o que você quer, o que eu quero, o que você quer de mim? Seria essa, se você vê, pega qualquer casal, antes de sair o sábado, e é isso. Onde você quer ir? Onde você quer você? Você por que me está dizendo isso? Está aí a estrutura do desejo, qualquer lugar. Mas é uma estrutura, depois tem conteúdo na história particular de cada quem. Mas estruturalmente você pode reduzir a essas fórmulas. Então, interessante porque o desejo é perguntas entre sujeito e outro. Sim? A última, onde o sujeito melhor pode encontrar seu desejo, acompanhado por um psicanalista, um parceiro, é o que você quer de mim. Ou seja, se os psicanalistas fazemos a pergunta, segundo essa formulação de Lacan, não importa o que teus pais querem de você, o que a sociedade quer de você, o que o outro quer, o que eu quero. O que importa aqui é saber o que você quer. Lacan diz, bem, está interrompendo a dialética. Porque a última pergunta que leva melhor ao desejo do sujeito é o que o outro quer de mim. E se vocês pensam em muitas análises, vocês vão ver que quando você quer perguntar muito aos seus sujeitos, não, mas me diga você, alguns analistas se desesperam. Mas me diga você, o que você quer, não me fale mais do outro. Diz, não, mas espera, eu quero contar o que minha mãe... Sabe o que minha mãe fez? Disse o analista. Volta a falar do outro, não fala dele. A análise está indo horrível. Ela disse, a pergunta é o que o outro quer de mim, porque tem que situar o desejo de... Sim? Então, outra vez, a estrutura da causação do desejo para Lacan é situar o desejo no desejo do outro, percorrer através do que o outro quer de mim e não o que eu quero. Se a gente fica nessa, se antecipa e não faz todo o percurso de Lacan, não chega a poder encontrar alguma coisa do desejo. Rapidamente eu vou fazer, estou um pouquinho demorado, mas não tanto. Eu vou fazer uma volta por Hegel, porque a gente falou o desejo é o desejo do outro, e depois para voltar e finalizar com Lacan. O desejo é o desejo do outro é uma frase hegeliana. Quem introduz essa frase no Ocidente é Hegel. E Lacan disse uma coisa que é mentira, que é que ele vai articular a experiência, disse nesse seminário, e disse em toda a obra lacaniana, né? Diz, eu sou freudiano, você quer se acham lacanianos, eu retorno a Freud, mas é mentira. Para mim. Não, ele já disse, tem que desconfiar dos pais, né? Tem que desconfiar dos fantasmas. Né? Hamlet teria dizer, é mentira, pai. Né? E aí, seria melhor. É mesmo isso que você quer de mim? Aí Hamlet diria melhor. Bom, é mesmo Lacan que você vai articular a experiência freudiana? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Ele disse, e eu pergunto. Há que perguntar, para poder entender.
Lacan disse, eu vou articular esse ano a experiência do desejo freudiano a partir da estrutura sincrônica do desejo e da fantasia. Muito bem, Lacan. É verdade? Essa é a pergunta. Vamos ver. Mas ele logo começa e diz, o desejo do homem é o desejo do outro. Eu convido vocês a ler a obra freudiana e me dizer se você encontra em algum lugar de Freud que você possa desprender essa frase. Da teoria de Freud, que Freud diga, ou se possa ler, que na experiência freudiana do desejo, o desejo do homem é o desejo do outro. Eu não encontro. Para mim é hegeliano. Eu vou tentar demonstrar o que ele está dizendo. O que disse Hegel do desejo? Rápido, muito rápido. Isso é interessante, algumas questões. Disse, ele criou um mito antropogenético, que é aquele mito da luta à morte por puro prestígio entre o mestre e o escravo. Ele vai tentar criar e desenvolver o que é a consciência de si, ou a autoconsciência, a partir de uma série de dialéticas com o objeto e com o mundo. Como eu me constituo como sujeito. E disse, bem, no desejo que se dirige a um objeto natural, então, a satisfazer uma necessidade, esse objeto a ser consumido, destruído, o único que consegue, como reflexão, é que eu me entenda como individualidade, com uma consciência de si. Quer dizer, a partir de que eu tenho desejos sobre um objeto que eu posso consumir e destruir esse objeto, quer dizer, a partir da, digamos assim, da experiência de satisfação, eu me entendo como diferente desse objeto. Você entende? Então, a única coisa que diz, mas não se chega a uma reflexividade de sujeito, a um saber sobre si. O máximo é, eu me distingo do objeto. Eu sei que aquele é um objeto e que eu sou um sujeito. E que, então, eu sou diferente que esse objeto. Eu sei que o peito materno é o peito materno, é um objeto. E eu sou um sujeito que deseja esse objeto. Nada mais que uma distinção de si. Não te diferencia, não te coloca na condição da autoconsciência humana, diria Hegel. Para você poder fazer essa outra reflexão e se entender como um sujeito humano, disse Hegel, teria que colocar teu desejo sobre um objeto que não seja natural. Um objeto que não seja da satisfação. Você lembra todo o primeiro trabalho que a gente fez para separar o desejo da satisfação? Do impulso vital? Teria que colocar em algum objeto que não seja natural. Porque senão, o único que você logra é saber que é uma individualidade diferente do outro. Isso é Hegel. Hegel está bem mais desenvolvido. Mas, senão, a gente depois trabalha um pouco melhor essa ideia. A princípio, tem essa noção. A pergunta é, onde coloca o desejo sobre algum objeto para que não seja apenas uma satisfação da necessidade e se entender de outra maneira. Para mim, o exemplo baiano melhor contado é o de Saulo. Depois eu leio Saulo Fernandes. A reportagem de Saulo Fernandes sempre diz a mesma coisa, a meu ver. Mas, onde? Hegel disse, no desejo do outro. Meu desejo tem por objeto o desejo do outro. Então, o desejo do homem é o desejo do outro. Eu não desejo um objeto da necessidade, senão que eu desejo ser desejado. Desejo o desejo do outro. Se vocês querem entender na questão mais intuitiva, simples e até errada, se vocês quiserem, mas pelo menos para dar uma ideia, é quando você diz, ele só quer transar. Eu sou só um objeto para ele. Ele não está nem aí. Me toma como um objeto, diria Lacaniano, de gozo. Sim? Um objeto da necessidade. Mas não deseja meu desejo, não está aí. Agora, outro pode dizer, eu desejo que me deseje, eu desejo que você desejo por mim, desejo que reconheça meu desejo. Disse, bem, aí já estamos em outro terreno e não necessariamente é da satisfação. Então a gente pode comer, pode falar, além de fazer outras coisas. Sim? O que Hegel estabelece como a possibilidade de que na reflexão você constitua uma autoconsciência e se constitua como sujeito humano.
não apenas como distinto do outro, como mera individualidade. Sim? Então, essa luta totalmente desnaturalizada, porque já não é um objeto da necessidade, é uma luta, originariamente, entre mestre e escravo, porque um tem que reconhecer o desejo do outro. Não, você reconhece o meu desejo, mas eu reconheço o teu desejo. E isso se cria porque aquele que cede, porque é antropogênica, porque diz, aquele que em algum momento diz, não, se você é a morte. Por que a morte? Porque outra vez te coloca por fora da vitalidade da natureza, por fora da animalidade, e se condiciona como um sujeito além dessa situação vital. E o que é especificamente humano, diria, que é o que é além dessa relação com a natureza. Já não é a luta pela supervivência. Isso é fundamental, porque aqui se desprendem leituras políticas, marxistas. Sim? Não se pensa que o sujeito é um sujeito egocêntrico que quer sua satisfação. Você pensa que o sujeito é na relação com o desejo do outro. Então, tem correntes muito grandes a partir dessa ideia. Então, a morte, e em algum momento, um diz, tá bem, eu te reconheço como teu desejo. E nessa luta, o outro fica como escravo, e o outro como mestre. Aquele que, porque teve medo de morrer e apresentar seu desejo. Então, é muito interessante esse desenvolvimento e Lacan toma isso. Esse que encontra a genética de Hegel. Então, voltamos para Lacan. Página 397 do Seminário 6, sim? Capítulo 20. Ou como Lacan fala, também para ver se aprendemos a ler Lacan todos juntos, ou como fala o bicho, é sacana, né? Mas nada que não se possa encarar. Estarei eu atribuindo aqui uma larva qualquer todas as dimensões da meditação filosófica da consciência de si? Não se trata disso. Ponto. Ou melhor, trata-se disso. Mas sobre uma forma que não está, como no filósofo, velada, escondida, mas que é bem concreta e bem real. Onde você puntue, se lembra? Poder discricional do ouvinte? Você diz, não, Lacan não está fazendo do filósofo. Você diz, não, sim, está fazendo. Né? Se você ler a frase inteira, a meu ver, você está dizendo, Lacan está dizendo, estou introduzindo aquela larva da meditação filosófica, da autoconsciência de Hegel, isso que estou lhe contando, a reflexão da autoconsciência entre mestre e escravo, para poder o desejo do outro, sim? Agora de uma situação real. Então, a meu ver, Lacan poderia ser muito mais simples e dizer, bem, agora vou introduzir a frase de Hegel, o desejo do outro, a gente vai tomar isso como marco de referência, seria super legal. Mas não, diz, estarei eu atribuindo, você pergunta a ele mesmo, estarei eu atribuindo aqui uma larva qualquer, todas as dimensões da meditação filosófica, da consciência de si, Hegel. Nem nomeia Hegel. Ou seja, se você não sabe que já foi, já passou. Ele disse, não se trata disso. Pronto, me chamou minha filha, fui fazer outra coisa, peguei o parágrafo inferior, foi. Hegel, ele não faz isso. Mas, ou melhor, trata-se disso. Mas, sob uma forma que não está, como no filósofo, velada, escondida, mas é bem concreta e real. Você lembra? A psicanálise traz algo novo, sério e autêntico. Essa maneira concreta são as duas maneiras que Lacan faz isso, a partir dos conceitos analíticos e conceitos da ciência social e da linguística, reformulados a partir do corpus teórico-analítico, demanda, desejo, outro, castração, significante, que a gente está trabalhando. E aí ele traz essa tabela, que é a tabela da sincronia do desejo. Tabela sincrônica da dialética do desejo. Dialética é movimento e ele também vai trazer uma dialética que é movimento, uma tabela que é sincrônica.
complexo. Olha, meu querido. Então, é fácil de ler. A gente já viu isso, essa tabela, a gente já viu no grafo. Grafo 1, grafo 2, a gente trabalha com demanda. É a mesma coisa, mas eu vou tentar explicar porque. Então, você vê que tem duas colunas, sim, e uma. Isso está meio que errado. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? É um algoritmo de divisão. A dividido por B. Sim, é isso que é. Divisão? Matemática? Sim? O A é o código. A dividido, sim, código dividido B. A é a estrutura da linguagem, B é a demanda. Lacan diz, partimos, nessa primeira linha, partimos da posição subjetiva mais original, que é a demanda. Da demanda. Sim? Que tem que entrar, né? Que entra no outro da linguagem. Porque é uma demanda de significantes. E aí você pode já fazer uma conta interessante. Se é uma demanda que tem que entrar no outro, é uma divisão. A divisão é isso. Quantas vezes um número entra no outro? 10 dividido por 2 é quantas vezes 2 entra em 10? 5. Não é? A demanda dividido A, quantas vezes pode entrar essa demanda no outro? Até que ponto posso contar com o outro? Pode ter resíduo, né? Pode ser mudar em termos a divisão e você tem um objeto A, a fração. Sim? Na segunda coluna, diz, já temos um sujeito real que há que entender como outro, com O maiúscula, quer dizer, uma mãe, um pai, um filho, qualquer um que esteja atravessado pela linguagem. Um sujeito real quer dizer isso. Não é só a estrutura, não é como um computador que você fala, é um outro real que está atravessado pela linguagem que fala. Quer dizer, não é Tarzan, não é que você vai ser criado por uma macaca e tal. Então, aí não seria um outro real, né? Para Lacan, seria um animal. Mas quando é outro real, é que é um sujeito humano que está atravessado pela linguagem. É uma mãe que vai te falar o tempo todo, ou nunca, ou mais ou menos, ou às vezes. É isso. Disse. Então, e tem a D, né, a letra D barrada. Por que disse? Porque a partir de que se estabelece nessa divisão, nessa relação com o outro, e que o outro seja um outro real, vai permitir que não seja simplesmente uma demanda, disse Lacan. Não só se vai exigir o reconhecimento da demanda, senão vai se exigir o reconhecimento do amor, que a demanda de amor vai se exigir não um simples reconhecimento da demanda de uma necessidade, senão que me reconheça como sujeito. Não simplesmente estou pedindo que você me compre a Play, para que você me compre a Play. Sim? Estou pedindo isso que me queira. Porque eu queria que você me dê atenção, que venha, que me reconheça como sujeito. Hegel, lembra? Não é a satisfação de uma necessidade. Eu quero que me reconheça como sujeito, que está demandando. Eu sou um sujeito. Então, essa já não é uma necessidade. Se simplesmente te reconheço como uma necessidade, toma aí, cala a boca, eu te dou, mas não te reconheço como sujeito. Se querem pensá-lo politicamente, eu sempre penso no assistencialismo. Vamos satisfazer tua necessidade, que é de comer, e cala a boca, mas não te reconheço como sujeito político. No nível, na linha 3, já temos A, o grande outro, como estrutura barrada. Então você vê, começa a estrutura, sujeito real, estrutura de novo. E temos um sujeito que ainda não está barrado. Aí Lacan disse, qualquer que seja o funcionamento do sujeito real, eu demando ao sujeito real, qualquer que seja o comportamento, me compre uma Play, vou para o carnaval, eu quero a fantasia do Timbalada, eu quero a badagem de Piscirico, qualquer demanda que você faz para outro, ao sujeito real, que garantias eu tenho que seu comportamento como sujeito real
Que garantias eu tenho que ele responda a essa demanda com a verdade? Qualquer coisa, não há um garante dessa sequência significante, porque há um significante em falta, estruturalmente. Então, se produz um resíduo que é o sujeito barrado, passa para aqui, isso tem que se ler cruzado. Então, sujeito barrado e A. Chegamos os dois elementos da fantasia. Sim? Que a gente vai trabalhar a próxima. Nesse nível, é interessante, eu achei assim, preparando para vocês, uma super definição de sujeito barrado, que sempre é muito formal, muito abstrato, porque uma pessoa em supervisão me disse, e como identifico o sujeito barrado? Eu, tá. Sim. Bem, o que diz Lacan? Esse sujeito se encontra marcado pela insuficiência, a não garantia no nível da verdade do outro. É essa daqui, outra vez. Demanda e se encontra que não há garantia do que o outro diga a verdade. Está vendo que menta? E isso cai esse sujeito barrado é uma insuficiência da verdade do outro. É uma boa definição e é clínica de pensar a insuficiência da verdade do outro. Onde está o sujeito barrado na clínica com mais conteúdo? Além de entre dois significantes, que a gente tem que identificar o significante, tem que... Aquele que apresenta em si mesmo a insuficiência da verdade do outro. Ele dizer, Hamlet é um sujeito barrado em toda a obra dele. Apresenta a insuficiência da verdade do pai. Sim? Da verdade do outro. Bem, aí vai dizer, vamos trabalhar mais na última parte, que o A seria o objeto que poderia ser também como testemunho dessa insuficiência de verdade. É o objeto A. Esse é assim que está aí. Os outros A que aparecem aqui é interessante, porque diz nada real pelo lado do outro pode compensá-lo. Essa falta, disse, que o sujeito, claro, se interessa nas interações reais com o outro, são todas aquelas brigas que a gente tem com o namorado, por que você veio tarde, por que chegou tarde, por que não quer, por que não faz, por que não fazemos, todas essas brigas enormes, disse, se interessa, por que você não me quer, por que você me quer, o que eu faço, se a gente vai juntos, se não vai, toda, disse, se interessa nessa, mas disse, o outro que pode dar, que não são compensações, são adições que nunca se esgotam, significações e significações. Quer dizer, porque mamãe trabalha muito, porque você viu como é que é, porque qualquer explicação aparece como uma estrutura de significações que se tenta compensar aquela falta que é estrutural. Eu sempre penso na religião, como compensa uma falta estrutural, por exemplo, a morte, que dá uma sede, mas não é real. Ninguém vai se curar da morte, você sai se livrar da morte, mas te dá um sentido, né? Um outro que aparece aí e que não está barrado, porque te dá uma espécie de... A psicanálise funciona às vezes assim. No capítulo 21, próximo capítulo, né, do 20, 405, Lacan volta a trabalhar o esquema dessa tabela sincrônica da dialética do desejo. Trabalha novamente, diz mais ou menos a mesma coisa, e disse, chega à página 405 e disse, sobre este ponto não tenho mais nada a dizer, vírgula, acho. Mesmo assim, direi, mostrando-lhes, e essa é a chave, mostrando-lhes o que isso quer dizer no discurso freudiano. Estava trabalhando a dialética, o desejo do outro, que era da meditação filosófica de Hegel, de uma maneira concreta, na tabela sincrônica do desejo, e agora me disse que não tem nada mais a dizer, mas que vai dizer, e que eu quero lhe mostrar isso no discurso freudiano. A meu ver,
O que está dizendo é, eu vou articular o discurso freudiano a partir de Hegel. Vou lhe dizer o que quer dizer isto no discurso freudiano. Vou fazer uma tradução. Ou seja, a meu ver, não está dizendo Freud disse isso. Retomemos, por exemplo, e toma a frase por excelência da psicanálise, do final da psicanálise freudiana, tomada por todos os pós-freudianos, e que é a direção de tratamento, que indica como se deve conduzir um tratamento analítico. E diz, então, retomamos, por exemplo, qualquer uma, então uma frase medular. Wo es wahr, so ist werde. Meu alemão maravilhoso. Traduzido no português, onde isso era, eu devo devir. Devir. É melhor você quer dizer que é melhor meu alemão que o português, né? Tá. Então, onde isso era, isso. O que é o isso? Quem pode dizer? Diga. O reservório de pulsões. O isso funcional. Então, todas as pulsões. Onde isso era, eu devo devir. Toma essa frase. Que disse, retoma essa frase porque vai lhe mostrar o que a dialética do desejo da Taveira, que é a leitura hegeliana em Freud. Essa é a minha interpretação, mas eu acho que as citações estão aqui para poder ser discutidas. Como se interpreta? Pergunta. Como se interpreta essa questão? Geralmente, como se trabalha em nós? Onde isso era, o eu deve vir. O próprio Freud disse que tem que se acrescentar, ampliar a esfera do eu para ganhar terreno no inconsciente. Sim? Sim. Fazer consciente o inconsciente, dar representação à energia livre. Bom, Lacan disse, então, onde isso era, Lacan disse, tem que colocar onde isso fala. Lacan começa a substituir termos. Essa frase de Freud, onde isso era, Lacan disse, onde isso fala. Entenda-se como, todo página 405 para poder corroborar. Entenda-se como o desejo inconsciente. Então, onde isso era, Lacan disse, isso fala, é o desejo inconsciente. Aquele que nós comentamos como a primeira experiência do desejo. É onde, a segunda parte da frase, é onde eu devo me designar, esse já é Lacan colocando, onde eu devo ser, onde eu devo estar. E tem que se entender esse ich, esse eu, como sujeito, no qual je, disse Lacan. Não sei como, não é moi, é je, disse Lacan. Esse ich, que normalmente se traduz como moi, que seria, coloca mais, que na verdade é sujeito de enunciação, mas aqui está colocado mais no nível do inconsciente. Então Lacan faz, não sei se vocês perceberam a operatória de Lacan, é maravilhosa. Disse, vou traduzir, vou pegar o discurso freudiano e vou lhe mostrar no discurso freudiano, com os próprios termos do Freud, o que eu estava trabalhando a partir das noções de Hegel. E depois disse, tá certo, você vai trabalhar com Freud? Sim. E depois disse, bem, essa frase de Freud tem que se ler dessa maneira. Totalmente diferente. Onde isso era, isso fala. Desejo inconsciente. Onde eu devo advir, onde eu devo devir, ele disse, não é eu, não é ich, não é o moi, é o sujeito, é o je, é do inconsciente, tem que ser, estar e se designar. Bom, se vocês pensam que isso é igual que Freud, não sei, mas... E lembra, e disse assim, aí ele lembra, que também é muito interessante, que Freud, nessa passagem, Freud disse isso no id e no eu, isso, né, nesse texto, e na conferência 31
nas novas, sim, que se chama Descomposição da Personalidade Psíquica, no Conferência 31. Freud trabalha um dos lugares onde Freud trabalha, ou seja, a última elaboração freudiana. E diz, aí Freud lembra muito bem e traz anedota de que se deve de reconquistar o terreno perdido e traz o exemplo do Mar do Sul, das terras de Holanda. Vai ao Google e encontra Mar do Sul, terras de Holanda. Basicamente umas terras que na Holanda, nos Países Baixos, por causa de sucessivas inundações, no século XIII, ficaram submersas e se perderam, porque era área de... Morreram muitas pessoas, se perderam terrenos que eram para cultivar, para viver, né, por uma crescida e sucessivas inundações do mar que tomou conta da terra. E no século XX, por uma política holandesa, se criaram diques e sistemas de engenharia e reconquistaram as terras. Quer dizer, drenaram toda a água, uma obra mestre de engenharia da ciência moderna, e drenou toda essa água e secou a terra, e hoje é uma terra super cultivável e produtiva. Sim? Então, Freud lembra isso e diz, então é assim, se lembra? Onde isso era, onde isso fala, o eu deve advir, e traz essa metáfora. Quer dizer, onde estava cheio de água, a terra tem que advir, Freud. Temos que reconquistar dessa maneira. E Lacan diz, lembra dessa frase, mas dá um sentido totalmente oposto. Se vocês leem a frase de Freud lá nos 32, é totalmente diversa. E Lacan diz assim, trata-se do campo do inconsciente sobre o qual devemos ganhar terreno na realização da grande obra analítica. No campo do inconsciente. Onde isso era, onde o inconsciente fala, o eu deve advir, a gente tem que se perguntar o que quer dizer ganhar terreno sobre isso. O eu ou estender mais o inconsciente? O eu tem que vir e ganhar terreno do inconsciente? É uma leitura. Ou o inconsciente tem que ganhar terreno? Temos que ganhar terreno do inconsciente. Mas são duas coisas diferentes. Eu já lhe disse, Lacan substitui eu por sujeito. E o sujeito é do inconsciente. Então aí já você tem uma dica. Mas disse, no limite, ou nesse limite, onde o inconsciente começa, no gráfico vocês podem ver no segundo andar, porque no primeiro andar não é inconsciente, é inocente. No limite, onde o inconsciente começa, o sujeito se perde. Não há aí pura e simplesmente privação de algo que se chamaria consciência. Ou seja, não se trata de fazer consciente o inconsciente. É perda de sujeito. É outra dimensão que começa, na qual já não é possível para o sujeito saber nem quem ele é, nem onde ele está. Fim daqui, para ele, qualquer possibilidade de nomear, de se nomear. Aproximamos ver como a fantasia é o resgate dessa perda do sujeito. Nesse só próximo. Hoje o que queria salientar que há um sujeito que se perde, que desaparece, desvanece, um fade, que se chama. Não é o eu, e que a obra analítica é ganhar terreno sobre o inconsciente, que não é totalmente diferente de o eu. Me parece que fica mais claro agora a frase onde isso estava, eu, nós diríamos, onde isso fala, o sujeito deve advir, é porque onde há uma fala que é do outro,
quando é uma experiência que é do outro, experiência do desejo que é do outro, o sujeito deve advir. Me parece que fica mais claro que é como introduzir o que ele está tentando explicar estruturalmente, como introduzir aquela frase que o sujeito tem que localizar seu desejo no desejo do outro, dentro do desejo do outro. E ele coloca a palavra dever. Não sei se vocês encontraram que eu li essa frase que, não, eu não li. O eu é o sujeito de um dever que não sei proposto. Um dever. Nós estamos acostumados a pensar o desejo como totalmente fora do dever. E ele está dizendo, é um dever que não sei proposto.